Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namastê. Então, e a história do Brahmaloka, né? Então, até mesmo Brahmaloka é uma localização, existe dentro do âmbito do espaço, né? É sujeita à temporalidade de tudo aquilo associado ao espaço, né? Então, naturalmente, é finita, é impermanente. Até mesmo o grande Brahmaji, ele não é permanente. É como se ele tivesse um cargo, uma posição, um papel, né? Como criador. O criador é um papel, né? Eu desfruto deste status de criador até que, né? Até que não exista mais necessidade, né? E tudo é recolhido no grande sono profundo do Mister Mayaji, né? Até mesmo Brahmaji, pura Sattvaguna, é recolhido pelo poder de Maya, de modo tal que todo o universo aparente, todo o cosmos aparente permanece não manifesto, mas existente a nível potencial. Agora, esse conceito de Brahmaji como criador, ele é limitado, mas como nós sabemos, as escrituras aqui e ali, elas apontam para o fato de que Brahmaji, ele é autorrealizado, ele tem o Atmayana, ele é consciente de tudo que existe dentro do âmbito do espaço-tempo e ele é consciente de sua real natureza como Brahman, não Brahma, Brahman, né? Como consciência e existência, né, o substrato do espaço-tempo. Então, o Brahmaji é limitado do ponto de vista do papel de criador, a função de criador, os atributos de um criador com a inteligência de tudo, aquilo ali é limitado. Mas o Brahmaji conhece a sua natureza ilimitada, só para abrir um parênteses, tá? O Brahmaji, ele não depende de obter Atmayana, ele tem Atmayana, portanto, ele é um ser autoconsciente, autorrealizado, ele é, né, naturalmente, moksha é irrelevante para ele, porque não existe ignorância, né? Moksha é relevante para os jivas, porque eles vivem sobre a influência dessa ignorância imposta por Maya. Brahmaji não está sujeito à ignorância de Maya, porque ele é o conhecimento de tudo, do manifesto e de sua natureza não manifesta. Tudo é efêmero dentro do espaço, mas se vocês vierem a mim, eu existo além do tempo-espaço, né? Depois de alcançar a mim como a vossa própria natureza, né? Vocês não experimentarão mais renascimento. Não há dúvida de que o infinito se torna finito. Novamente, portanto, só isso lhe dará segurança permanente. Essa história de você se dissolver em Brahman como Brahman, no rio que se dissolve no oceano como oceano, né? Então, é uma circunstância, é uma situação que às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Fala assim, não vou mais renascer, eu vou me dissolver completamente, a minha individualidade vai para o, né? Vai para o saco, ou vai para o beleléu, ou vai desaparecer, né? E que história é essa, né? Eu gosto tanto de ser uma ondinha no oceano, eu tenho as minhas características, qualidades, eu tenho os meus púnias, os meus papas agora, né? Eles estão muito diminuídos, então eu estou curtindo, punha, não, eu quero renascer, então tudo bem, você vai renascer, mas você saiba que você nunca vai saber as circunstâncias do próximo nascimento. Isso é impossível. Só a Ishvara sabe, né, Marcelo? Então a gente tem que pensar duas vezes, porque o punha, ele se exaure, ele se gasta, né? E ele requer manutenção constante, você tem que estar sempre produzindo punha, né? E o punha não depende somente de suas ações, depende das ações do coletivo também, circunstâncias até mesmo, né, que só Ishvara compreende, né?
Então, a gente tem que compreender que requer o total vairagya, total desapego, total desinteresse positivo por um outro nascimento, o desinteresse de novo aparecer na dualidade experienciador e experienciado, inevitavelmente sujeitos aos prazeres e dores, inevitavelmente sujeito a uma determinada ignorância. Ah, sim, ignorância, não, mas eu sou um Yanni, eu devo nascer. No início você nasce ignorante, até que sua mente possa desenvolver sattva-guna suficiente para você se lembrar do seu autoconhecimento, como ocorreu no caso do Ramana Maharshi, né, na idade de 17 anos. Então, nós nascemos sempre, devido à configuração do corpo-mente, que requer muito tamoguna e rajoguna, a gente nasce ignorante de novo, com potencial para para se tornar um grande Mahatma, sim, com potencial, mas ainda assim sujeito às dores, às ignorâncias, às limitações que são inerentes a um complexo corpo-mente-sentido. Isso me faz lembrar de alguns Mahatmas que eu conheci, um deles pessoalmente, foi o Papaji. Alguém perguntou para ele, e você aí, agora que você está morrendo, como é que vai ser, né? Esse foi um relato de uma pessoa amiga, que perguntaram a ele, falou, você estaria pronto para voltar? Ele falou assim, ó, eu deixo isso tudo por conta de Ishwara. Se ele decidir que eu devo voltar, eu estou prontinho, estou de malas prontas para voltar, né? Mas que não seja um desejo, que seja uma aceitação, né? Abhidananda também, ele disse alguma coisa semelhante. Os discípulos perguntaram a ele, e aí, você está deixando esse mundo, você vai voltar? Ele falou assim, ó, por que não? Como é assim? Você tem desejo por voltar? Ele falou, por que não? Mas como assim? Você é um Mahatma? Eu quero voltar simplesmente para poder reverenciar e adorar o Mister Maya e o Mister Ishwara pela oportunidade de projetar esse mundo tão lindo, tão maravilhoso, tão colorido, tão inteligente, tão fascinante, porque se você compreende que tudo é uma projeção, você realmente consegue curtir tudo isso. Então, por que não voltar? Então, o problema do renascimento, como uma coisa horrível, ele é mais relevante para o Aniane, mas próprio Aniane é aquele que quer voltar, porque ele valoriza os prazeres e dores do mundo. Ele não conhece nada além disso, ele não valorizou ainda o ilimitado. Aquelas pessoas, verso 17, aquelas pessoas que estão familiarizadas com o dia e a noite, sabem que o dia de Brahman dura até 1000 e a noite dura outros 1000 ou 2000, mas na frente, Karta Yugas. Então, existem dias e existem noites dentro do âmbito da nossa experiência humana. Nós sabemos que nós passamos pelo estado de vigília e o estado do sono, né? No sono ocorrem sonhos, tudo bem, mas por essa análise a gente coloca tudo junto. Hoje a gente está desperto, a gente está dormindo, né? E quando a gente dorme em sono profundo, o que que ocorre com o mundo? O mundo desaparece. Tudo isso é recolhido no corpo causal, né? A gente sabe que durante algumas horas tudo se recolhe no causal e aí quando nós nos tornamos despertos, o mundo aparece, as transações aparecem, as lembranças, as preocupações, né? As necessidades de cada dia de fazer isso e aquilo. Então, nós temos uma medida temporal, né, do que é o estado de vigília e o estado de sono, né? Aqueles que dormem bem, dormem por 6, 8 horas, 9 horas. Aqueles que dormem muito também representam um problema, muito tamoguna não é bom. O Ramana costumava dizer, alguém perguntou para ele, diga, me dê uma orientação, uma sadhana, qual é a disciplina que você se refere? Ele falou assim, moderação. Aí perguntou ele, pô, você é mesquinho para dizer as coisas. Você diz um telegraminha assim, elabora um pouco mais essa moderação. Aí ele diz assim, moderação a respeito daquilo que você come, aquilo que você fala, né? E moderação a respeito do tempo de sono. Não durma muito, não fale muito, não coma muito, né?
Por quê? Você dorme muito, você fica mais tamásico. As pessoas que dormem muito, 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 são pessoas muito tamásicas, quase que invariavelmente. E uma pessoa tamásica, ela vai ter dificuldade de entrar neste processo vedântico que culmina com o autoconhecimento. Então, o noite e a dia de Brahman é uma análise feita em paralelo, né, com o noite e a dia do Jiva. O Jiva passa pelo dia e a noite, o sono e o estado de vigília, né? E Brahman a mesma coisa, né? Brahman aqui no caso é Brahmaji ou Maya. Maya é uma construção melhor para a gente compreender isso, porque Maya recolhe Ishwara, Jiva e Jagata. Ele recolhe Brahmaji, que é idêntico, é sinônimo de Ishwara. Ele recolhe todos os Jivas e todo o Jagata, todo o universo inerte. Ele recolhe tudo. Então é Maya quando ele resolve dar uma soneca, aí ele tem uma noite de sono profundo que é semelhante à noite de sono profundo do micro Jiva, o macro Maya, ele dorme e o tempo, segundo esses especialistas e analisar as escrituras que falam sobre essas coisas, entendeu? Que não são relevantes para a autoinvestigação e o autoconhecimento, eles vão em detalhes explicando tudo isso, né? Milhares de anos, né? Um yuga são bilhões de anos, e isso e aquilo. Isso é uma parte, é um aspecto dos ensinamentos védicos. Aparece no Gita, por quê? Porque o Gita ele tem ensinamentos védicos e ensinamentos vedânticos, né? Então, é uma síntese dos Vedas, e os Vedas compreendem o Veda Anta, que são os Upanishads também, né? Então, tudo está compreendido no Gita, e por isso nós vemos algumas partes que não são tão relevantes, ou pouco relevantes, para a autoinvestigação e o autoconhecimento, que transforma e liberta, né? Existe, digamos assim, no âmbito de todos os ensinamentos védicos, vedânticos, existe ensinamentos, o mais importante ensinamento, né? É o ensinamento direto, aquelas declarações dos Upanishads que estabelecem a identidade de Jivatma como idêntica paramática, né? Então, Aham Brahmasmi, né? Tatvamasi, sendo os dois mantras mais importantes. Existem outros ensinamentos que são análises lógicas fundadas nas experiências do Jiva aparente, dentro do âmbito do Mithya aparente, que irão sustentar, preparar, purificar e sustentar os ensinamentos finais, que são declarações de identidades. Então, existem ensinamentos que são os finais, declarações de identidade, que precisam ser preparados e sustentados por um corpo de conhecimentos que são todos eles baseados na lógica não devidamente examinada do dia a dia das experiências do Jiva que os conduziram a uma identificação equivocada com o corpo-mente. Então, esses são ensinamentos válidos, eles ocorrem o tempo todo nos nossos textos, é o que nós chamamos de karma, dharma, upasana, né? O Jnana Yoga são ensinamentos mais a respeito da nossa real natureza, o Jnana Yoga. Então, existem ensinamentos e ensinamentos védicos, né? E existem outros ensinamentos que são ensinamentos para satisfazer a curiosidade dos buscadores espirituais menos avançados. Você conhece aqueles curiosos? Ah, então Deus criou, então tá. Então como é que ele criou? Quando ele criou? Ah, então ele dormiu, ele acordou? Quantos anos ele acordou? Então é aquela história de ensinamentos que servem para satisfazer a curiosidade daqueles buscadores júnior, digamos assim, estudantes júnior, que ainda estão distraídos em detalhes que são pouco relevantes para o autoconhecimento e moksha. Vocês entendem? Você entende, Betânia? A Betânia deixou a foto dela ali para a gente e já foi. Então é isso. Oi, professor, tô aqui. Ok. Nesses versos, Krishna fala sobre a duração de
de uma loca, de um Brahmaji, da manifestação, a longevidade é discutida aqui, né? Nós chamamos de Brahmaji. Brahmaji é uma entidade puro Sattvaguna, é a essência da criação, é a causa inteligência da inteligência da criação. Brahmaji, ela serve esse Ji. O Ji é uma consoante, né? Que serve para, é uma sílaba, né? Desculpa, é uma sílaba que serve, que indica aquilo que é realmente amigável, generoso, compassivo, etc. Brahmaji, então, ele, Brahman e Brahmaji, né? O Brahma, o Criador, e Brahman, a natureza nirguna do Brahma, Criador, né? Então, são palavras que nós usamos. Ele diz que o Ji é uma palavra não sânscrita, mas do Hindi, da cultura hindi. Então, interessante, algumas dessas anotações do Swamiji. Então, aqui tem uma passagem que eu não vou nem entrar nos detalhes, que é a contagem de uma infinidade de milhões de anos, não, calculada por cada yuga, e o sono, isso e aquilo. Eu nunca me interessei por isso, e eu já, né, já expressei a minha opinião. São ensinamentos, aquele terceira categoria de ensinamentos que servem somente para satisfazer a curiosidade das pessoas menos sérias nessa busca espiritual. Nada disso é real, no final das contas, tá? São tudo ensinamentos. Nós que fizemos o Mandukya Karika Upanishad, nós vimos o Gaudapada retirando tudo isso, né? Adyaropa, Apavada, são ensinamentos iniciais que servem, de qualquer modo, para despertar um interesse, uma atração, né? As pessoas, tirá-las do mundo físico, trazê-las para o mundo sutil, das locas, da criação aparente, né? Então, todos esses ensinamentos, no final das contas, eles são retirados no Mandukya Karika. Retirados como? Aquilo ali eram ensinamentos provisórios, temporários, para estudantes júniores, porque se no início deste processo os Upanishads chegam e dizem assim, não existe criação, não existe criador, não existe nada, existe somente você, a consciência, a existência, no qual toda essa ordem aparente, essa miragem aparente de infinitos números de Namarupas é projetada dinamicamente num espaço-tempo que aparece como extremamente real, mas não é real. Tudo isso é como uma miragem. Se a gente diz isso para as pessoas não preparadas, aí elas ficam meio doidas, ou elas começam a abrir um website e querendo ensinar isso para as pessoas. Você não existe, eu não existo, entendeu? Vai para casa, isso e aquilo. E vocês podem não acreditar, existem gurus famosos que só fazem isso. Você não existe, eu não existo, sem nenhuma base, nenhum embasamento que permita ao indivíduo compreender esses ensinamentos finais de que não existe criação, o Jiva jamais foi criado, originado, Shwara jamais foi criado, originado. Tudo isso existe dentro do âmbito desta ordem aparente projetada pelo poderoso Maya, tá? Então, este é um ensinamento avançado que requer uma preparação e, por isso, nós vemos os Vedas andarem, chegarem no extremo de apresentar até esses números a respeito do quanto tempo isso, quanto tempo aquilo, quanto tempo o Brahmaji fez isso, dormiu, sonhou. Será que ele sonhou, não sonhou? Ok. Aí as comparações. Então, 1000 Kata Yuga significa 12 horas na nossa temporalidade, entendeu? Então, não sei. O pessoal lá se divertiu elaborando tudo isso. Quem é que diz essas coisas? São as pessoas que estudam isso, são familiarizadas, são interessadas com aquilo que é não essencial para a transformação delas mesmas. Mas tudo bem. Elas estudaram as escrituras, né, mais esotéricas, nas quais as locas são faladas, e aí, né, procuraram definir os tempos, né, a duração dessas locas, né? Então, isso ainda está sendo dito nesse próximo verso. Na chegada do dia de Brahman, todos os seres manifestos emergem do não manifesto. Na chegada da noite de Brahman,
eles se fundem naquilo que é chamado de não manifesto. Tá? Então, isso aqui já é um verso mais relevante. Ele exprime, né, ou expressa, ou apresenta o conceito da criação, entre aspas, que é melhor dita como a manifestação deste universo aparente, né? A chegada deste universo aparente. Então, neste verso, ele está simplesmente apresentando o conceito da manifestação ou criação cíclica aparente, né? Na chegada do dia de Brahman, o que é a chegada do dia de Brahman? No dia que Brahman realmente acorda, e de novo, é mais fácil compreender isso do ponto de vista de Maya. No momento que Maya acorda, o que ocorre com ele? Ishwara, Jiva, Jagata emergem, né? Maya acordou, quando ele acorda, ele é o poder que projeta essa miragem aparente, essa ordem aparente. No momento que ele acorda, aí nós temos Brahmaji que acorda, os Jivas que acordam e o Jagata que acorda. Todos os Jivas, os seres vivos manifestos, emergem do não manifesto. O que é o não manifesto? Né? É o corpo causal macrocosmo, que é sinônimo de Maya. Maya é o corpo causal macrocosmo do universo. Maya projeta o quê? Brahmaji, Jivaji e Jagata. Né? Então, tudo vem desta semente do universo que é Maya, o Prakriti de Maya. Aí, quando chega depois de um tempo, Maya parece incansável, mas às vezes ele cansa. Depois de bilhões, bilhões, trilhões de anos, na nossa escala de tempo, ele cansa. Aí ele fala, eu vou tirar uma soneca. Quando ele dorme, o que que ocorre? Quando a gente dorme de noite, o que que acontece? Né? Com os nossos personagens pessoais, as nossas interações, os nossos objetivos daquele dia, os nossos desejos, os nossos medos. Quando a gente se cansa e dorme, finalmente, o que que acontece com tudo? Tudo retorna para o não manifesto. Tudo desaparece, tudo se resolve no causal, no micro causal, no micro corpo causal do micro jiva, né? Do mesmo modo, Maya, depois de um certo tempo, ele vai tirar uma soneca e tudo se resolve, tudo se funde, tudo se retorna ao seu estado potencial semente, denominado o não manifesto, e o não manifesto é sinônimo de Maya, tá? Prakriti de Maya, no qual Ishwara, Jiva e Jagat emergem. Então, o que acontece durante a noite de Maya ou de Brahmaji, como queiramos? Porque quando Maya dorme, ninguém tem nada, ninguém pode discutir isso com Maya. Ninguém pode obstaculizar ou discutir ou se opor a Maya, né? O que acontece? Maya dorme, todo mundo dorme. Eu, de noite, quando eu durmo, todas as minhas transações, as minhas personalidades, todas as pessoas envolvidas com o meu dia a dia, todo mundo dorme. Quando Maya dorme, Shwara, Jiva, Jaga dorme, ninguém tem nenhum poder, ninguém pode se opor a este movimento de Maya, né? Então, o que que acontece? Naturalmente, Brahmaji também vai dormir. Quando Maya acorda, Brahmaji irá acordar. Brahmaji, que é puro Sattva, é a primeira modificação que ocorre dentro do âmbito do Prakriti de Maya. A primeira modificação que ocorre dentro do âmbito da consciência é simplesmente Maya, okay? Este poder. Dentro do âmbito de Maya, a primeira modificação que ocorre é o quê? Puro Sattvaguna, Ishwara, o Brahmaji. É muito semelhante ao que nós experimentamos todo dia. No ciclo de 24 horas, nós acordamos e dormimos. Então, tudo aquilo que existe no meu mundo interior, né? Aquilo que eu sei, aquilo que eu acho, as minhas opiniões, as minhas emoções, as minhas memórias, os meus desejos, tudo aquilo, né, que existe dentro do espaço-tempo, a minha casa, né, o meu companheiro, a minha companheira, o meu carro, o meu trabalho, tudo isso é engolido no corpo macrocósmico de Maya. Maya engole tudo.
A minha vida é projetada novamente todo dia quando eu acordo. E todo dia, quando eu vou dormir, tudo se funde de novo no não manifesto. Então, esse movimento do manifesto, não manifesto, manifesto, não manifesto, é alguma coisa que nós experimentamos no dia a dia. Por isso, é um conhecimento, é um ensinamento muito válido, porque tem um paralelo importante para que a gente possa compreender esse conceito da projeção cíclica aparente deste universo aparente. Ok? Quando eu acordo, existe o quê? Existe a dualidade, eu e o mundo. Com a dualidade, eu experimento o quê? A pluralidade ou a diversidade, né? Quando eu experimento a diversidade de objetos, eu experimento o quê? Objetos que irão produzir prazeres e outros que produzirão dores. Prazeres e dores, por quê? Porque eu tenho vássanas a respeito de todos os objetos do campo. Todas as transações irão produzir pluralidade, diversidade, prazeres e dores. Mas quando eu vou dormir, haha, tudo se resolve no não manifesto. E no não manifesto, eu me sinto muito feliz, muito tranquilo, muito sereno, muito pacificado. É um estado indiferenciado, por isso que o estado do sono profundo é chamado de Anandamaya. É um estado de satisfação e bem-aventurança devido à indiferenciação, né? Não existe diferenciação de objetos, pluralidade de objetos, existe uma massa de consciência, né? Não refletindo dualidade e pluralidade devido a uma dominância, predominância de tamoguna que nos permite dormir. Nossa mente ela vai se modificando, ela se torna tamásica, não existe a projeção, o reflexo de pluralidade. Se a diversidade desta pluralidade não está presente, eu não estou sujeito a ragas and dveshas, eu não sou sujeito a atração e repulsão pelos objetos, né? Então, eu me sinto muito tranquilo, por isso nós referimos, os ensinamentos se referem como uma forma de ananda, né? Um ananda, um estado indiferenciado no qual não existem diferentes objetos. As pessoas, por outro lado, acordadas, né? O mundo continua, a transação continua, e aí nós experimentamos, né, a dualidade, a diversidade, os prazeres e dores devido às nossas atribuição de valores positivos e negativos naquilo que são os namarupas fundamentalmente livres de valores intrínsecos, né? Quando a gente vai dormir, o sono nosso, nesta linguagem sânscrita, é chamado de laya, e no macro, quando Maya vai dormir, é pralaya, né? Pralaya, para o absoluto, o macro, né? Então, quando Brahmaji adormece, o Maya, toda a criação, ela entra nessa condição não manifesta, nós não temos nenhum poder de confrontar Maya e dizer assim, Maya, tudo bem que você queira dormir, mas você vai dormir, mas eu quero permanecer acordado. Que história é essa que você vai fazer eu dormir por 500 trilhões de anos? Né? Não, eu estou curtindo a minha vida aqui, estou curtindo alguns punhos, e agora você quer botar fim nesse cosmo aparente, né? Então, o pralaya é no caso macrocósmico, né? É no caso da noite de Brahmaji ou de Maya, tudo vai dormir com ele. Nós somos impotentes a respeito disso. Toda a criação vai para o não manifesto. Mas nós precisamos lembrar que toda noite, quando nós vamos dormir, todo o nosso mundo pessoal, subjetivo, né? As emoções, pensamentos, desejos, né? Medos, tudo aquilo desaparece. Tudo aquilo é resolvido no macro cósmico,
causal, do microcosmo causal, do Jiva. Mas o que que ocorre? Ah, eles não são realmente destruídos porque elas emergem de volta quando eu desperto. Quando eu acordo, está tudo ali, foi retido numa condição potencial, mas tudo aquilo retorna. Então, nada é destruído, né? Tudo se transforma. E a transformação mais fundamental a gente vê no mundo da manifestação dentro do âmbito do espaço-tempo. Existe a manifestação de energia, que às vezes aparece matéria, às vezes parece energia, às vezes parece visível, às vezes parece invisível. Física quantística, né? Quântica. A física quântica, ela aborda esses aspectos, né? Então, tudo que existe simplesmente é matéria visível ou matéria invisível, né? Mas quando o universo todo se recolhe a nível causal, né? Porque Maia resolveu fazer uma soneca, aí tudo se recolhe, não a matéria se recolhe como energia, mas a matéria e a energia se recolhe totalmente numa condição meramente potencial. Então, esta é uma transformação, além da transformação, porque a ciência nos diz que existe uma lei fundamental no cosmos, no universo de conservação de energia, que nada é destruído, energias simplesmente se transformam, se modificam, né? Energias mais densas, mais sutis. Mas existe uma outra, né? Um outro recolhimento, que é um recolhimento ainda mais profundo, que é a matéria densa e a matéria sutil, ambas sendo recolhidas ou convertidas ou transformadas em matéria causal, tá? Matéria causal e matéria sutil, corpo sutil, universo sutil, né? Hiranyagarbha e Vyavaharika, né? O mundo físico material, né? De matéria e energia. Então, nós temos essas transformações, nada é destruído. No meu mundo pessoal, nada é destruído, simplesmente elas, ciclicamente, elas vão do não manifesto para o manifesto e do manifesto para o não manifesto. Nós temos um exemplo bacana da água, né? A água, quando ela ferve, a gente fala assim, a água foi destruída. Não, ela não foi destruída, porque nada aqui foi destruído. Ela deixou de ser uma água visível e ela se tornou vaporizada. Agora ela é invisível, ela se esconde na atmosfera, mas a gente consegue até ver o grau de umidade da atmosfera, né, do ar. Então, o visível e o invisível existe dentro do âmbito do espaço-tempo, mas o espaço e o tempo é recolhido aonde? Em Maya, no Prakriti de Maya, né? Da mesma forma, todo o universo visível, concreto, no momento do Pralaya, é convertido em matéria, energia não manifesta. Antes era matéria, energia manifesta, e agora é convertido em matéria, energia não manifesta. Você pode chamá-la de energia, mas se você quiser chamar desta matéria, energia não manifesta de energia, nós temos um nome melhor, que é Prakriti, que é a matéria da matéria, a essência da matéria barra energia é Prakriti. É uma energia ainda muito mais sutil do que a gente chama de energia que existe, manifesta, né? Se você chama de energia este princípio não manifesto do universo, no qual a matéria densa e a matéria sutil foi recolhida, nós preferimos chamar de Prakriti, ou mais especificamente de Maya. Este é o Brahmaji, este é o Maya que vai dormir na chegada que vai dormir e na chegada do dia ele acorda. E a energia é novamente convertida em matéria, né? Ele acorda, quando ele acorda, o sonho, o estado de sonho, ele é considerado um estado, neste paralelo com o dia e noite de Brahmaji, né? O estado de sonho é considerado um estágio intermediário
no qual a matéria, energia, né, não manifesta, ela se manifesta primeiro como energia sutil, né? Aí vai um paralelo para o nosso mundo dos sonhos, para aí então ela se densificar e ser convertida em matéria densa, matéria tangível, né? Então, o absolutamente invisível se torna relativamente invisível como energias sutis para se tornar totalmente convertido ao visível, que é a matéria densa, tangível, sutil, tá? Densa, tangível, material. Não sei se eu estou passando por tudo isso muito rapidamente, mas não é muito importante, mas vocês têm a possibilidade de revisar essas aulas depois, se quiserem compreender melhor alguns desses conceitos, porque alguns desses conceitos são muito profundos e eles vão sendo compreendidos mais gradualmente. Do não manifesto, todas as formas manifestas existem. Assim, o mundo, o universo, o cosmos segue a sua forma cíclica de manifestação e não manifestação. Expansão, contração, evolução e involução, como queiramos. Como o nosso coração dizendo, Labtub, todo o universo continua numa forma cíclica eternamente. Então, esta é a teoria vedântica da projeção cíclica do universo, que no início muitas pessoas falam, tá vendo? Então tem uma projeção, tem um universo, tem uma criação, mas fundamentalmente nós não gostamos desta palavra criação, nós preferimos usar a projeção ou manifestação ou sobreposição do visível no invisível, né? Então isso ocorre ciclicamente, mas é preciso que mais à frente o estudante mais maduro e mais avançado compreenda que este universo aparente, ele é realmente, puramente, uma mera aparência. Como aparência, nada jamais foi realmente criado. Quem que criou a cobra da corda? A corda que virou uma corda, quem que criou? Quando foi iniciada aquela criação? Né? Como ela vai ser destruída? Não, ela nunca existiu, ela não pode ser destruída. Eu posso simplesmente compreender, através do conhecimento, de que nunca teve uma criação, uma originação de uma cobra, de que nunca existiu realmente, né, um início ou uma criação de ondas no oceano, porque a única realidade é a água do oceano e das ondas, né? Então, nós vamos para o próximo texto. É só para esclarecer esse Lubitube aí, eu fui ver, ele é o batimento cardíaco por 1 minuto, entendeu? É a contagem dos pulsos. Obrigado. Eu tinha mais ou menos inferido que era alguma coisa nesse sentido. Obrigado, Marcelo. Ah, um próximo arquivo. Nós sabemos que as escrituras nos oferecem atividades para ganhos, né? Finitos e infinitos. No início, as escrituras nos oferecem sadhanas e atividades que nos permitem crescimento espiritual, que também é um resultado finito, mas que é indispensável. Então, é um conjunto de resultados que são alcançáveis através desse esforço espiritual, mais especificamente aqui apresentado como Niskama Upasana. Upasana é um esforço de meditar sobre aspectos do Criador desta ordem aparente, não para ganhos mundanos, mas para ganhos Niskama, ganhos espirituais, elevação, crescimento espiritual. Tá? Então, eu quero melhoramento espiritual, fortalecimento psicológico, mental, emocional, eu quero autoconhecimento e eu quero a libertação.
Então, essa é a meta realmente inteligente para aqueles buscadores mais sábios e maduros, né? Nós vimos que nós podemos meditar neste Criador em sua natureza saguna ou nirguna. No final das contas, o Saguna Brahman é o Nirguna Brahman, porque ele sabe de ser o Nirguna Brahman. É o Jiva que pensa que o Saguna Brahman são os atributos aparentes que os próprios Jivas atribuem àquelas divindades, né? Mas não é bem assim. Então, a meditação sobre a natureza do Senhor invariavelmente nos levará à compreensão da natureza infinita, ou seja, a natureza nirguna do Senhor, porque é aí que se resolve a problemática do Jiva. Eu quero compreender a natureza real, intrínseca do Senhor, que é nirguna, porque somente então eu posso estabelecer a minha identidade como idêntica à natureza intrínseca do Senhor, que é nirguna. Porque se eu me comparar com o Senhor, que é a inteligência suprema, total, eu vou me sentir inferior, diminuído, limitado, porque o Senhor sabe tudo e eu não sei quase nada. Eu só posso realmente resolver a problemática do Jiva na medida que eu me concentro nesta exploração, investigação sobre a natureza nirguna do Senhor. Por quê? Porque os Upanishads e todas as escrituras dizem que a minha natureza intrínseca é idêntica à natureza intrínseca deste Senhor Criador, que é Nirguna Brahman, que é a consciência e existência, a única realidade, portanto, de natureza infinita e ilimitada. A gente pode lembrar, e o Swami dá uma outra dica estrutural do processo do Gita, você pode lembrar que durante o capítulo 8 nós esquecemos o tema do Jnana Yoga e Moksha, né? E aqui nós não estamos fazendo um estudo comparativo entre Jnana Yoga e qualquer outro yoga ou sadhana. O estudo comparativo é apenas entre obter o conhecimento, né, nesta vida, aqui e agora, ou no futuro. Ou é um estudo comparativo entre karma e upasana. Então, karma, fundamentalmente, são ações, né? Ações, elas podem ser mentais, verbais e físicas. E o que é upasana? Né? Esse upasana aqui, ele se refere a nididhyasana. Ele se refere a quê? Meditação, contemplação a respeito da natureza, né, de Brahman. Krishna quer estabelecer que se alguém tiver que escolher entre karma, pala e upasana pala é superior a karma pala, em ambos os sentidos. Em ambos os sentidos, eu quero dizer, upasana, se for upasana de melhoramento, de preparação, de purificação, irá produzir um pala, um resultado muito superior do que as ações. As ações também produzem um pouco de melhoramento e purificação, mas a contemplação na natureza de Deus é a melhor upasana, a melhor meditação. Então, nenhuma ação se compara ao resultado de uma investigação, de uma contemplação, de uma meditação a respeito da natureza de Deus, seja ele colorido pelos gunas ou livre dos gunas. Então, Krishna quer ressaltar que o karma pode dar dois tipos de resultados. Um deles é Brahmaloka e o outro é o samsara, digamos assim. A gente faz ações mundanas, a gente ganha o quê? Depois de deixar esse mundo físico, esse corpo físico, a gente ganha mais samsara, um outro nascimento para experimentar mais samsara, mais dualidade. Né? Então, as ações elas podem produzir resultados superiores, como Brahmaloka, que é o mais superior, que é uma loka superior a todas elas, né? Esses punhas, né? Muitas vezes referidos simplesmente como punhas. Punhas é a loca que você se encontra depois de deixar o corpo físico, né? Mas todos esses objetivos, fundamentalmente, são finitos. Eles existem no âmbito do espaço e do tempo. Espaço e tempo são limitados. Consideremos que quando uma pessoa pratica Niskama Upasana,
ele está meditando no Senhor com o objetivo de crescimento espiritual, como resultado disso, ele possa obter, no máximo, Krama Mukti, a liberação gradual, né? A menos que ele se torne um Nididhyasaka, aquele que medita nas declarações finais dos Upanishads, né? Se ele não entrar no Nididhyasana Upanishádico, ele fará Upasana, também de crescimento espiritual, meditação niskama. Eu busco um ganho, um resultado que seja elevação, melhoramento, purificação do complexo corpo, mente e sentidos, e o resultado que eu quero é esse, né? Então, se eu quiser só isso, eu deixo o corpo altamente purificado e com a mente desejosa pelo autoconhecimento, mas eu não pude obter o autoconhecimento porque eu não me sentia confiante de entrar no Nididhyasana dos Upanishads. Então, o indivíduo pode obter Krama Mukti, a liberação gradual, viajando para um Brahmaloka. Nós vimos que requer diversas qualificações, né, poderes, capacidades do yogi, né, para alcançar Brahmaji no Brahmaloka. Então, a comparação aqui é, nós temos resultados como Krama Mukti, né, e é o Karma Pala, é o resultado dessas ações, e o Karma Pala, nós estamos falando do Upasana Pala. A meditação no Senhor pode produzir um resultado que é uma libertação gradual ou indireta, você precisa de viajar até Kramamukti, etc, etc. Nós já vimos tudo isso muito bem para quem não assistiu às últimas aulas, mas nós temos a possibilidade de fazer ações, né? E essas ações irão produzir resultados de ações. Os resultados são sempre limitados, são sempre defeituosos, né? Se eu não sou um Niskama, Upasaka, mas se eu sou um Sakama, Upasaka, eu farei ações para obter coisas desse mundo, e nada desse mundo irá produzir um resultado infinito e ilimitado. Portanto, nós precisamos de ser Niskama Upasakas para obter Niskama Upasana Pala, resultados dessas contemplações a respeito da natureza do Senhor. Mukti, ou libertação, é a compreensão de nossa natureza ilimitada, por isso que o indivíduo não está mais sujeito a renascimento. Krama Mukti é também um objetivo, é um ganho do ilimitado, mas é indireto. Você não obtém aqui enquanto encarnado. Enquanto encarnado, você recebe o status de Jivan Mukta. Este é o conceito, essa é a ideia que Krishna quer transmitir através dos próximos versos, ok? Krishna quer apontar para o fato de que até mesmo esses objetivos mais superiores e elevados ainda são finitos. O que é o Brahmaloka? Como conseguir viajar e encontrar Brahmaji no Brahmaloka? Krishna aceita que Brahma tem uma vida muito longa, tudo bem, nós pulamos tudo aquilo, mas se vocês quiserem ler, né, as escrituras sugerem, mas ele quer ressaltar mais tarde que mesmo a vida profunda, muito, muito mais longa, né, terminará um dia. O finito jamais se torna infinito. O não eterno jamais se torna eterno. Portanto, não está incluída apenas no resultado, ela está incluída apenas nos resultados de ações que produzem palas ilimitadas, até mesmo viajar até Brahmaji. Então, essa história de andar a Brahmaji, aqui tem um desdobramento, né? Tu vai a Brahmaloka, tem pessoas que vão a Brahmaloka com uma coisa somente em mente, que é eu quero moksha, eu quero moksha, eu quero moksha. E daí, supostamente, o indivíduo obtém moksha e ele é dito ser um Kramamukti, né? Mas existem muitos buscadores espirituais com determinados poderes do yoga, né? Que eles querem ir das locas elevadas, entre elas a loca do Brahmaji, que é a mais celestial que existe. Eles querem ir lá para curtir
o benefício desse punho espiritual. Então, até mesmo aqueles que viajam até Brahmaloka para obter os prazeres daquela loca celestial, né? Eles ainda assim estão obtendo o quê? Um objetivo finito e limitado, porque punha um dia será esgotado. Krishna está chegando no extremo de incluir até mesmo essas experiências nessas locas superiores, inclusive a loca do Brahmaloka, do Brahmaji, né? Como, né? Como objetivos finitos e limitados. E aí ele entra no mérito de dizer que até mesmo o Brahmaji, que é o proprietário do Brahmaloka, até ele é limitado em sua natureza pura Sattva-guna. Então, aqui é dito que até mesmo Brahmaji, um dia, né, num período de tempo de 2000 Kata Yuga, né, de um ser humano, ele será recolhido pelo poder de Maya e ele permanecerá não manifesto. Krishna quer salientar que até mesmo esta vida aparente do Criador é finita. Até mesmo um dia ele será chamado de volta pelo poder de Maya. E enquanto ele fala isso, Krishna dá uma informação incidental. O que é isso? Quando o dia de Brahmaji começa, toda a criação começa. E quando o dia de Brahmaji, ou Mayaji, termina, toda a criação resolve, ou dissolve, ou se funde de volta em sua condição potencial. A noite de Brahmaji ou a noite de Mayaji. Assim como quando o indivíduo acorda, o mundo do indivíduo, nós vimos tudo isso, né? E é por isso que o sono do indivíduo é chamado de Laya e o sonho de Maya ou de Brahmaji é chamado de Pralaya. O mundo todo se resolve em Pramaya. Ishvara, Brahmaji, Jiva e Jagara se resolvem do mesmo modo no sono de Maya. Na chegada do dia de Brahmaji, através do poder de Maya, todos os seres são manifestos, não somente Brahmaji, o Criador, Ishvara, mas Jiva e Jagata. Principalmente os seres vivos são manifestos, porque o universo é projetado para que os seres sencientes vivos, os jivas, humanos e não humanos, possam interagir e potencialmente crescer. E aí vem a questão, eles emergem da onde e eles retornam para onde, né? Não manifesto para o manifesto, da sua condição potencial para a sua condição manifesta. Antes eles estavam dormindo e descansando em Mayaji ou Brahmaji, e agora eles fazem parte desta explosão de diversidade, pluralidade de fenômeno-objetos. Portanto, nada é projetado, nada é criado, tudo é transformado dentro do âmbito do espaço-tempo. Matéria se transforma em energia, energia se transforma em matéria. Essa energia e matéria, ela se resolve ou se transforma em Prakriti de Maya. Nada se perde, tudo permanece como sempre. E não é algo desconhecido, descartamos o nosso mundo dos sonhos de nossa própria mente. O sonho de hoje está potencialmente em nossa mente. De que forma? Vasana Rupana. As nossas tendências, as impressões mentais, né, que residem na nossa mente subconsciente. Então, eles permanecem como vasanas e descartamos o espaço do sonho. A gente não considera o espaço do sonho, o tempo do sonho e os objetos dos sonhos. E temos uma duração para o sonho e nos retiramos para a nossa própria mente. Então, isso é muito... A analogia, o exemplo dos três estados é simplesmente um ensinamento muito brilhante que nos dá uma indicação de como o tempo é relativo também, né? Nós estamos falando o dia e a noite de Brahman, numa escala temporal. Nós sabemos que o início e o fim de uma experiência, né, do sonhador, ela tem uma escala temporal totalmente diferente da escala do Vishwa, no estado de
de vigília, né? Então, nós temos durações diferentes, né? São escalas diferentes. As coisas aparecem e desaparecem. Nós temos este universo aparente, que aparece, né, através da projeção de Maya Shakti, e nós temos o mundo dos sonhos, que aparece através da projeção do Nidra Shakti, que é um poder de Maya inerente humana projetar as suas vasanas numa realidade cuja temporalidade é estruturada de modo totalmente diferente. Então, nada se perde, do mesmo modo que nossas vasanas permanecem ali, produzindo o nosso mundo dos sonhos, as vasanas macrocósmicas universais de todos os jivas permanecem sempre ali, trazendo de volta o pralaya para o laya. O pralaya acho que tem um outro nome, o pralaya e para o laya de Brahman, o laya de Maya, né? O estado manifesto de Maya. Ok, então nós continuamos semana que vem. Esse texto vai ficar legal. Eu gostei dessa última. Eu dei uma lida nele hoje de manhã, uma lida meio rápida. Tem muito assunto bacana para a gente abordar, né? Embora seja um pouco mais esotérico, mas é muito válido tudo isso. Alguma coisa da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.